Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este dia. E obrigado que Tu és eterno, que Tu és constante e que Tu revelaste a nós, através da Tua palavra. E que nós temos a Tua palavra e esta manhã nós oramos que nós possamos entendê-la, Senhor. Por favor, esteja conosco através do Teu Espírito Santo, Senhor. E fala conosco, ensina-nos, desafia-nos, encoraja-nos. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. No filme Os Vingadores, há uma cena muito engraçada com Loki, que era um semideus, e é o vilão no filme, e o incrível Hulk, que é Hulk, aquela pessoa verde, não é? Que é muito grande, tipo 3 vezes maior do que Loki, muito forte, tal como eu, menos par verde. E há uma parte em que ele conseguiu encontrar Loki, finalmente. E ele aproxima-se a ele. Mas então Loki levanta a sua mão e diz em voz alta: Chega! Tu, todos vocês, estão abaixo de mim. Eu sou um Deus, criatura estúpida. Eu não serei intimidado por ti. E lembre-se o que depois acontece. O Hulk agarra o Loki pelos pés e ele faz pam, 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 pam. Loki fica no chão, quase desmaiado, mas completamente humilhado e completamente derrotado. Hulk sai da cena a murmurar para si mesmo: Deus fraco. Deus fraco. E nós rimos no cinema, quando eu vi isso, todos nós rimos. E com razão. Foi engraçado, mas também foi ridículo, não é? Pensar que um Deus seja tão fraco, tão pequeno, derrotado tão facilmente. Mas, no entanto, a nossa visão de Deus, muitas vezes, não é muito diferente. Sim, não vamos dizer que Deus é pequeno ou que Ele é fraco. Claro, não vamos dizer isso. Mas quando há coisas sobre Deus na Bíblia que nós não gostamos, há uma tentação de simplesmente ignorar aquele atributo de Deus. Ou seja, talvez nós não gostemos da ideia de Deus que julga. Então vamos ignorar esta parte, vamos esquecer, vamos imaginar que não existe, que não é julgamento, tudo bem. Ou talvez não gostemos da visão de Deus sobre sexualidade. Portanto, não vamos falar sobre isso, nem pensar sobre isso. Vamos ignorá-lo completamente. Nós livramos-nos de todos e quaisquer aspectos da natureza de Deus que são desconfortáveis para nós ou que não são populares na nossa sociedade. Nós dizemos coisas como: eu gosto de pensar que Deus é assim. Ou para mim, Deus é. Acabamos com uma versão cristianizada de um Deus da nossa própria invenção. Um Deus que, nas palavras do teólogo Jim Packer, é um Deus pigmeu. Não sei se vocês já viram o pigmeu. Um Deus pequenino, um Deus insignificante, um Deus fraco, um Deus que de facto não é um Deus nenhum. Mas por que é que nós temos uma visão de Deus tão pequena? Packer disse: ignorância de Deus, tanto sobre os seus caminhos quanto sobre a prática de comunhão com Ele, está na raiz de grande parte da fraqueza da Igreja hoje. Ou seja, por outras palavras, a razão pela qual temos uma visão tão pequena de Deus é que nós ignoramos os seus caminhos e a sua natureza, a sua pessoa e o seu propósito. Bem, hoje nós vamos continuar na nossa série em Êxodo. E na semana passada nós acabamos como um raio de esperança, lembra-se? Pois embora o povo de Deus, os israelitas, eles estivessem na escravidão no Egito, nós lemos no final do capítulo 2, Êxodo 2, estas palavras esperançosas. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Bem, é aí que nós
Vamos continuar a história de hoje e ao lermos a nossa passagem, espero que nós possamos ter um vislumbre da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da sua soberania e do seu valor. Pois não vamos ver um Deus fraco aqui, mas um Deus santo. Não um Deus pigmeu, mas um Deus soberano. Não um não-Deus ou semideus, mas um Deus gracioso e grande. E ao ouvirmos isso, a minha esperança hoje e a minha oração é que nós possamos deixar atrás a nossa ignorância sobre Deus e possamos ver Deus como Ele é, como o verdadeiro Deus, como o único Deus, como o Deus que é. Então vou chamar a Patrícia, porque é um texto bastante grande, e acho que o sotaque dela é um pouco mais autêntico do que o meu, e vai ser Êxodo 3 até capítulo 4, versículo 17. Então é um capítulo e meio, também. Capítulo 3, Êxodo 3 até 4, 17. Pode ser? Obrigado. Acrescentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que uma sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés! E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse então ao Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa terra e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão me oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier, os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus dos vossos pais me enviou, a vós outros, eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel, o rei do Egito, e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não irá de mãos vazias.
Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede das joias de prata, as joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. Então ele disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou ela pela cauda e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais, o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda ao Senhor: Torna a meter a mão no peito. E ele meteu no peito, novamente. E quando tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele será por boca e tu será por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Muito obrigado, Patrícia. Um texto bastante longo, mas bastante fixe, não é? E não apenas que faz parte de um filme para crianças, mas também é relevante e útil para nós, hoje em dia. Vamos ver 3 coisas do texto esta manhã. 3 coisas também que vamos focar. Vamos ver como o Deus Santo chama o seu servo desprevenido. Como o Deus soberano revela-se ao seu servo indigno. E vamos ver como o Deus gracioso equipa o seu servo relutante. Então, primeiro, Deus Santo chama o seu servo desprevenido. Versículos 1 a 10 do capítulo 3. Quando nós chegamos ao capítulo 3, Moisés já estava em Midian há 40 anos. 40 anos. Ou seja, ele agora estava com 80 anos. E não era a escolha óbvia para um libertador. Não apenas porque ele era velho, mas também porque o seu trabalho era bastante normal. Ou seja, ele era, versículo 1, um pastor, a cuidar das ovelhas do sogro. Imagino eu que isso foi um trabalho tipo salário mínimo. Certamente não foi um trabalho de um herói. Mas então aconteceu alguma coisa que ia mudar a sua vida e ia mudar o mundo para sempre. Por ter chegado a Horeb como rebanho, ele viu uma coisa muito estranha. Talvez no início tivesse parecido como um incêndio florestal, tal como acontece em Portugal, muitos anos, não é? No verão. Mas enquanto ele observava, ele percebeu alguma coisa estranha. Versículo 2, a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Ora bem, Moisés não era parvo. Ou seja, ele sabia que se uma sarça estava a arder, não ia demorar muito para que se transformasse num monte de cinza descarbonizado. No entanto, este era diferente. Ou seja, não importa quanto tempo ele esperava, simplesmente continuava.
a arder. Então Moisés foi para investigar o que está a acontecer. O que está a acontecer aqui? Talvez ele tenha pensado que foi um truque da luz. Ou se foi um tipo especial de sarça que ele não tinha visto antes. Ou se calhar ele pensava que ele estava a ficar maluco, pá. Ou seja, tanto tempo como o rebanho, tanto tempo como ovelhas, pronto, ele agora não se vê bem. Mas o que quer que ele estivesse a pensar, ou seja, certamente ele não esperava o que depois aconteceu. Pois, embora ele estivesse curioso sobre essa sarça, ele não fazia a mínima ideia sobre o seu significado. Moisés, Moisés, veio uma voz de dentro da sarça. Como é que aquela pessoa, aquela coisa, aquela árvore conhece o meu nome? Eis-me aqui, respondeu Moisés. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Consegues imaginar Moisés a parar imediatamente, não é? Incapaz de entender o que estava a acontecer e com medo de mexer. Quem era a voz que estava a falar com ele? E por que era terra santa? A santidade normalmente tem a ver com distinção. Mas o que havia de diferente sobre aquela parte da montanha? Então a voz continuou. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E agora ele percebeu. O seu sogro não estava a fazer uma brincadeira com ele. Ele não estava a ficar maluco. Deus estava a falar com ele. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que fez uma aliança com o seu povo tantos anos atrás. O Deus que tinha prometido a eles que um dia eles seriam um povo na sua própria terra sob a bênção de Deus. O Deus da aliança. Ele estava aqui, ele estava a conversar com Moisés, a chamá-lo pelo nome. Não admira que a terra fosse santa, não é? A terra era santa porque Deus era santo. E Deus estava lá. Então não é surpresa, então, que Moisés escondeu o rosto. Versículo 6. Ele deve ter ficado apavorado. E a sua resposta foi absolutamente certa aqui. Pois, apesar da familiaridade casual como que as pessoas evocam o nome de Deus hoje em dia, ou seja, Deus me ajuda, oh meu Deus, Deus me livre. A verdade é que o Deus da Bíblia não deve ser tratado de uma maneira leve. Ele não é o nosso amiguinho. Ele não é a nossa diversão. Ele não é o nosso amigo da estimação. Ele não está no mesmo nível de que nós. Ele é maior do que nós. Ele é melhor do que nós. Ele é acima de nós. Ele é transcendente. E nós, especialmente os evangélicos, nós temos que lembrar disso. Temos que lembrar que Deus é além de nós, acima de nós, melhor do que nós, maior do que nós. Mas essa não é a história toda. Pois Deus não é só transcendente, mas também Ele é imanente. Ou seja, Ele não está apenas muito acima de nós, mas também Ele está aqui conosco. Versículo 7. Deus viu a aflição do seu povo, ouviu o seu clamor, conheceu os seus sofrimentos e desceu para os libertar. Pois Deus se importava com o seu povo. Eu acho que é aí que muitos erram, especialmente aqui em Portugal. Vivemos numa cultura católica e com igrejas grandes, enormes, bonitas, com padres especiais e com liturgia complicada. E muitas vezes Deus é visto como alguém tão distante de nós, tão diferente de nós, que Ele não se importa com as nossas vidas. Na verdade, muitas vezes nós podemos sentir que Ele tenha esquecido de nós, que Ele está longe de nós. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. E não é isso que nós vemos em Êxodo 2. Vemos que, sim, Deus está acima de nós. Sim. Mas também Ele está conosco. Ou seja, Ele é transcendente e imanente, santo e distinto, e assim ativamente envolvido no mundo.
Ao aparecer a Moisés desta forma, Deus obviamente apanhou de surpresa, não é? Mas nada poderia tê-lo preparado para o versículo 10. Olhem para o versículo 10. Venha agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Talvez até este ponto Moisés, apesar do seu medo, estivesse a se sentir mais ou menos animado sobre o que estava a acontecer. Afinal, não é todos os dias que Deus fala contigo de uma sarça ardente, não é? Além disso, a notícia de Deus era bastante fixe, ou seja, ele ia resgatar, salvar o seu povo. Muito bom. Mas Moisés não estava a esperar que Deus o chamasse para ser aquele que ia levar o seu povo do Egito. Mas foi isso que aconteceu. O que nos leva ao nosso segundo ponto. Então, primeiro vemos o Deus Santo a chamar o seu servo desprevenido. Em segundo lugar, vamos ver o Deus soberano a revelar-se ao seu servo indigno. Versículos 11 a 22. Imagina que depois da reunião de hoje, o Vitor falasse comigo e dissesse que a partir de amanhã, eu vou ser a pessoa responsável pelo quintal da Casa de Formação Cristã da Rainha Santa. Imagina, não é? Imagina. Ou imagina que a Cidália me dissesse que a partir de agora eu vou ser a pessoa responsável por fazer pastéis de tentugo, sempre que as pessoas estiverem no recanto de fé em Quiaios. Ou imagina que a Priscila, que ela me dissesse que eu vou a substituir como enfermeira no CHUP a partir de amanhã de manhã. Como é que eu ia sentir? Como é que eu ia sentir? Não qualificado, com certeza. Não preparado, com certeza. E apavorado. Completamente apavorado. Mas agora imagina que fosse a rainha. Eu gosto muito nas pregações de falar sobre a minha rainha. A nossa rainha. Que ela me disse que agora eu vou ser o novo chefe de cozinha. Cozinhando pessoalmente comida para ela todos os dias. Como é que eu ia sentir? Eu ia sentir a mesma sensação, mas multiplicada por tipo 1000. Combinada com a sensação de ser totalmente indigno. Ou seja, eu sou apenas o Joe. E ela é a rainha. Quer dizer, eu não sou ninguém em comparação com ela. Mas, amigos, isso é apenas uma fração do que Moisés deve ter sentido quando chegamos ao versículo 11. Ele sabe que ele não está qualificado para a tarefa que Deus lhe deu. Ele é apenas um pastor de ovelhas, com 80 anos. Ele não tem nenhuma medalha de guerra. Ele não é um político. Ele não estudou em Coimbra o mestrado em negociação. Ele não é Samuel L. Jackson. E além disso, ele sabe que ele é totalmente indigno diante de Deus. Deus é, lembra-te, ele é santo. Ele é maior do que nós, acima de nós. Então, não é de se admirar que Moisés tenha respondido a Deus no versículo 11: quem sou eu para ir a Faraó, a tirar do Egito os filhos de Israel? É uma pergunta legítima. Quem é Moisés diante de Deus e diante de Faraó? Resposta: ele é ninguém. Ele é um ninguém. Uma pessoa insignificante. Alguém sem poder, sem influência. Deus dificilmente poderia ter escolhido alguém menos qualificado. Mas isso é exatamente o ponto aqui. Moisés é um ninguém. Moisés não é capaz de tirar os filhos de Israel do Egito sozinho. Mas ele ainda não conhece o Deus a quem ele está a falar. Pelo menos ele não o conhece muito bem. Pois se ele o conhecesse, ele ia saber que Deus da Bíblia, Deus do mundo, usa as coisas fracas no mundo para envergonhar os sábios. Ele usa as pessoas oprimidas e esquecidas do mundo para envergonhar aqueles que são importantes e poderosos. Ele levanta os humildes e ele humilha os orgulhosos. E sempre foi assim, sempre é assim. Por que tu achas que ele tinha escolhido Abraão para ser o pai de uma nação?
quando Sara era estéril. Ou seja, Deus sempre escolhe pessoas que não são capazes. Mas porquê? Ou seja, repara que Deus não responde a Moisés a dizer-lhe que Moisés, tu não percebes. Ou seja, tu és inteligente o suficiente. Tu és o forte suficiente. Tu és esperto o suficiente para salvar o povo de Israel. Não. Ele não diz isso porque não é verdade. Por si mesmo, Moisés tem razão. Ele não é capaz. Ele é indigno. Mas o que é que Deus diz? Versículo 12. Eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo de Egito, servireis a Deus neste monte. Muitas vezes, creio eu, de vez em quando, a Júlia e o Johnny também, nós ficamos confusos. Se nós devemos usar o verbo estar ou ser. Okay? Em inglês, ambos têm o mesmo significado, não é? E que é a razão que às vezes, se calhar eu vou dizer, cheguei, sou aqui no fórum à tua espera. Ou a minha casa está na rua Carlos Seixas. Às vezes eu fico confuso. Eu sei que ser é sobre algo permanente e estar é mais temporário. Eu sei, mas assim às vezes eu fico confuso. Mas eu acho que bastante interessante no versículo 12 aqui. Deus não diz que ele estará com Moisés. Ele não diz isso. Que ele estará com Moisés. Ele diz que ele será com Moisés. Que é chave, porque significa algo permanente. Ou seja, Moisés é indigno e incapaz de cumprir esta tarefa sozinho. Mas ele não está sozinho. Deus será com ele, ou Deus estará com ele para sempre. Que é uma grande promessa. É uma grande promessa. Mas Moisés quer saber mais sobre esse Deus. Não? Versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Por outras palavras, quem és tu, Deus? Que tipo de Deus tu és? És santo, tudo bem. És o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tudo bem. Mas mais, como és? Normalmente, quando nós perguntamos a alguém, ou seja, quem ele é, ele vai responder a descrever-se em relação a outra coisa ou função. Ou seja, quem és tu, Joe? Pronto, eu sou um pai, eu sou casado, eu sou britânico, sou assessor do GBU, sou uma pessoa muito chata. Ou seja, várias coisas eu posso dizer. Ninguém está a discordar com isso, boa. Ainda bem, mas Deus não faz isso. Deus, ou seja, ele não é definido por nada fora dele. Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Mas o que isso quer dizer? O que significa para Deus dizer eu sou o que sou? Bem, basicamente há três opções. Porque a expressão eu sou o que sou pode significar três coisas. Primeira opção. Pode significar sempre fui o que sempre fui. Ou seja, ele é o mesmo Deus de sempre. O Deus da aliança de Abraão, Isaac e Jacó. Não há nele não há variação ou sombra. Ele pode ser confiável para ser o mesmo. Isso é uma opção. A segunda opção pode significar eu sou o que sou. Ou seja, que ele é autodefinido. Ele não é moldado por outros. Ele é completamente independente de outros. Ninguém tem poder sobre ele. Ninguém pode controlá-lo ou manipulá-lo. Ele é quem é. Ponto final. Ou terceira opção pode significar, e várias Bíblias diz isso, pode significar eu serei o que serei. Ou seja, Deus não é apenas Deus estático. Ele é um Deus de onde há mais por vir. Um Deus vivo com quem nós podemos interagir e conhecer cada vez mais ao longo da nossa vida. E a verdade é que aqui há boas razões para pensar que todas as três opções estão certas. Que Deus é eterno, não definido por outros, mas por si mesmo. Que Deus é imutável.
que não muda, mas é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Que Deus existe por si mesmo, não depende de ninguém e de nada. Em resumo, que Ele é o Deus que é. E nós precisamos de pensar e refletir um bocado sobre isso, pois as implicações são enormes. Pois, ao contrário de nós, significa que Deus é completamente irrestrito pela cultura, ou pela habilidade, ou pela expectativa, pela pressão, pela persuasão, pelos poderes. Ele não precisa de nós para defini-lo. Ele não depende de mais nada para existir. Ele é soberano sobre todas as coisas. E pode e sempre vai fazer a sua vontade. Confesso, e desculpem estudantes aqui. Desculpem, não estou a falar sobre vocês especificamente. Ok? Desculpem. Mas confesso que às vezes eu fico frustrado como estudante. Às vezes. E uma das minhas frustrações é que sempre quando eu estou a tentar planear alguma coisa, ou seja, uma reunião, um café, um convívio, ou sempre que eu peço a alguém para ficar com uma responsabilidade, a resposta é quase sempre, em princípio, vou, mas confirma logo. Ou, provavelmente posso, mas logo se vê. É tão irritante. É tão irritante, porque o que eles querem dizer, como aquela palavra, aquela frase é: eu estou livre neste momento, mas é possível que eu vou receber um convite mais fixe. Antes, então não quero comprometer para já, vamos esperar. E se, quando o dia chegar, eu não tenho mais nada para fazer, tudo bem, vou estar contigo. Sim, estudantes estão a ficar surpreendidos, que eu percebi o vosso código. De facto, não é tão difícil, está bem? Não é tão difícil, mas é muito frustrante. Pronto, Deus não é assim. Graças a Deus. Ele não é assim. Ele nunca diz, em princípio, estarei contigo esta semana. É por isso que não usa o verbo estar aqui. Pois quando Deus diz a Moisés que ele será com ele, isso não é uma promessa condicional, dependendo de fatores externos, não. Isso é o eu sou o que sou a falar. Se ele diz que ele será como Moisés, então ele será como Moisés. Ponto final. E é o mesmo conosco. Então, todas aquelas promessas na Bíblia, todas. A promessa de que Deus nunca nos abandonará. A promessa de que Jesus nunca vai abandonar ninguém a quem o Pai lhe deu. A promessa de que em Cristo estamos seguros. A promessa de que Jesus é o único caminho. A promessa de que somos perdoados e justificados se confiarmos em Jesus. A promessa de uma nova vida. A promessa da sabedoria para quem pede. A promessa de que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Em todas as circunstâncias. Amigos, todas essas promessas e muitas outras são completamente e totalmente confiáveis. Tu nunca precisas de perguntar a Deus se Ele vai cumprir as tuas promessas ou não. Pois Ele vai. Claro que vai. Porque Ele é o Deus que é. No versículo 15, Ele finalmente dá uma resposta à pergunta de Moisés sobre qual nome ele devia usar para Deus. E a resposta é o Senhor, ou Yahweh. Eu perguntei ao Carlos como se diz Yahweh em português, porém não sei muito bem, então desculpem se eu estou a pronunciar mal. Mas esse é o nome que ele quer que seja lembrado para sempre. E é fácil perceber porquê. Pois Yahweh é a palavra escrita nas nossas Bíblias, e provavelmente vocês têm nas vossas Bíblias, em letras maiúsculas, quando diz Senhor. Se vocês estão a ver, nas Bíblias, quando diz Senhor, mas em letras maiúsculas, é a palavra Yahweh, que é o nome pessoal de Deus. E o significado, se vocês comprassem aquele livro de nomes dos bebês, e o significado dos nomes, não é? José significa não sei o quê, e Raquel significa não sei o quê. Ou seja, Yahweh significa eu sou o que sou. É o significado do nome Yahweh, o do nome das vossas Bíblias, Senhor, letras maiúsculas. Então, significa que sempre quando nós lemos aquela palavra, aquele nome, Yahweh, não devemos pensar simplesmente
num Deus divino qualquer. Devíamos pensar no Deus da Bíblia, com todos aqueles atributos que nós acabamos de ver. Conforme o texto continua, há mais atributos de Deus adicionados. Ou seja, versículo 16, Deus é eterno. Versículo 17, Deus é aquele que mantém as suas promessas. Versículo 18 e 19, Ele é o Deus que conhece o futuro. Versículo 20, Ele é o Deus de poder. Versículo 21 e 22, Ele é o Deus de vitória. Na verdade, a inversão de papéis no final do capítulo 3 é bastante notável, não é? Deus é tão soberano sobre tudo que Ele vai garantir que todas as mulheres possam simplesmente pedir prata, ouro e roupas aos seus vizinhos egípcios e será-lhes dado. O povo odiado e escravizado se tornará o povo rico e vitorioso. A sua vergonha será superada. Os seus opressores serão derrotados. O Deus soberano realmente revelou-se ao seu servo indigno e deu-lhe todas as razões para confiar nele. Pois, como escreve o teólogo Brevet Child, a revelação de Deus não é uma informação sobre Deus e a sua natureza, mas é um convite a confiar naquele cuja autorrevelação é um antigozo da herança prometida. No entanto, Moisés ainda não está convencido, não é? Apesar da incrível autorrevelação de Deus, Moisés ainda não está pronto para confiar nele para o futuro. E assim nós chegamos à última secção, no capítulo 4. Tendo visto o Deus soberano a revelar-se ao seu servo indigno, finalmente vamos ver o Deus gracioso a equipar o seu servo relutante. O que se segue agora é uma série de 3 perguntas que Moisés faz a Deus. E todas elas revelam falta de confiança nele. Capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Olhem para capítulo 3, versículo 18, mais uma vez. Capítulo 3, versículo 18. O que Deus, Yahweh, tinha dito? Deus disse: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito. Ou seja, apesar de Deus falar diretamente com Moisés, apesar de ouvir mais sobre os seus atributos, apesar de Deus dizer: eles vão ouvir-te e eles vão contigo para Faraó, Moisés simplesmente não acredita, não confia. Ele nem mesmo diz: talvez eles não acreditem no que eu digo. Não, ele tem certeza que eles não vão acreditar. Porquê? Porque parece ridículo. Ou seja, Moisés fala com eles, não é? Olá pessoal, o meu nome é Moisés, prazer conhecer-te. Estive aqui há cerca de 40 anos, mas depois matei um egípcio, então tive que fugir, desculpe lá. Tenho vivido em Midian, cuidando dos velhos do meu sogro. É tipo um trabalho, salário mínimo, pronto. Mas agora, Deus me disse que vou tirar vocês do Egito, está bem? Então só que eu e vocês nós temos que falar com o Faraó e depois ele vai dizer sim. Pode ser? Vamos lá? É ridículo. Parece absurdo, inacreditável. Mas Deus é soberano. Ele pode fazer qualquer coisa. E Moisés deveria ter acreditado nele. Pois ele é o Deus que é. Ele é Yahweh. No entanto, em vez de ficar zangado, o que Deus faz? Com graça, ele dá a Moisés 3 sinais que vão mostrar aos israelitas que ele está a dizer a verdade. Primeiro, ele será capaz de transformar o bordão numa cobra e depois voltar a ser um bordão. Depois, ele vai conseguir fazer a sua mão ficar leprosa e restaurá-la à vontade. E, finalmente, ele vai conseguir derramar água do Nilo na terra seca e ela vai tornar-se sangue. Ao fazer tudo isso, Deus está a mostrar a Moisés e aos israelitas o seu poder sobre os deuses egípcios, sobre as doenças incuráveis
e sobre Egito em si. Mas então vem a próxima objeção de Moisés. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Bem, se calhar, de facto, Moisés foi um péssimo orador. Muito bem. Se calhar ele teve um problema de falar. Talvez ele temesse não ser compreendido. Mas, mais uma vez, Moisés estava a mostrar a sua incapacidade de confiar no Deus da Bíblia, Deus soberano. Pois Deus criou Moisés. Então ele consegue, com certeza, equipá-lo para ser o seu porta-voz. Então Deus não precisa de ter servos talentosos para fazer a sua vontade. Não precisa. Ele simplesmente precisa de servos fiéis. Finalmente, então, Moisés levanta mais uma objeção, uma última objeção. E desta vez ele nem finge que há um motivo válido. Ele sabe que não há. Versículo 13. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Não é uma surpresa que se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Claro que sim. Moisés falhou em todas as oportunidades que tinha para confiar em Deus. Ele simplesmente não queria cumprir o papel que Deus lhe designou. Mas Deus não ia mudar de ideia. Moisés seria o seu porta-voz. Ponto final. Mas, porque Deus é gracioso, ele ia permitir que Moisés levasse o seu irmão Arão com ele, para que, conforme Deus transmitisse a sua palavra a Moisés, ele pudesse contá-las a Arão, e Arão poderia então comunicá-la ao povo de Israel. Mas isso é uma marca de bondade e de paciência e de graça de Deus, que ele permitiu isso. Bem como o lembrete constante da relutância e falta de fé de Moisés. Bem, estamos a chegar ao fim do nosso tempo juntos e eu estou consciente de que há muito mais coisas que eu posso dizer. Abordei, de uma maneira superficial, várias coisas aqui por causa do tempo. Mas nós vimos como o Deus Santo chamou o seu servo desprevenido. O Deus soberano se revelou ao seu servo indigno. E o Deus gracioso equipou o seu servo relutante, para que ele fosse o profeta de Deus, a falar em nome de Deus e a libertar o povo de Deus, tirando-os do Egito. E como nós vamos descobrir nas próximas semanas, foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, Deus cumpriu as suas promessas. Ele usou o seu servo para resgatar o seu povo. Há muita coisa que podemos dizer acerca da aplicação para nós, agora, hoje em dia. Por exemplo, embora não sejamos Moisés, se nós somos seguidores de Jesus Cristo, então também fomos chamados por Deus para o seguir, mesmo que não tenha havido uma sarça ardente. Somos também totalmente indignos diante de Deus, mas em Cristo fomos feitos dignos. E é por isso que nós temos o Deus Santo, através do seu Espírito Santo, conosco, a viver nos nossos corações, sem precisar de distanciamento social, pois fomos perdoados e justificados diante de Deus. Mas também somos, muitas vezes, servos bastante relutantes. Ou seja, embora tenhamos recebido uma missão muito clara de fazer discípulos de todas as nações, muitas vezes deixamos de confiar nas promessas de Deus. Queremos que Deus envie outras pessoas além de nós, em vez de nós, para alcançar os nossos amigos e familiares e vizinhos. Pois nós tememos o ridículo, o abuso, tememos ser ignorados, ou que não acreditados. Mas então eu espero que este texto tenha sido um grande encorajamento para nós, para lembrar que Deus está conosco e que Ele vai nos equipar para cumprir os seus propósitos. Podemos tentar fugir, mas não resulta, não funciona muito bem. No entanto, tudo isso que eu acabei de dizer, embora seja a verdade, não é a aplicação principal do texto. Não é a aplicação principal. Pois a aplicação principal não tem nada a ver com Moisés.
mas sim como um Moisés maior. Ou seja, este grande evento aponta-nos para um evento maior. Um evento onde Deus resgatou o seu povo de uma vez por todos, por meio de um servo ainda maior. Um servo que não era desprevenido, mas que se ofereceu para o papel. Um servo que não era indigno, mas que era totalmente irrepreensível perante Deus. Um servo que não estava relutante, mas que cumpriu a tarefa dada com toda a vontade. Que estava disposto a enfrentar a oposição e hostilidade. Disposto a ser ridicularizado e não acreditado. Disposto a fazer o que for preciso para que o povo de Deus seja salvo. Servo maior era, claro, Jesus. Jesus, que em João 8 é descrito como o grande Eu Sou. É o título de Jesus. Jesus é Yahweh. Jesus é o Senhor. Jesus que desceu para resgatar aqueles que estavam perdidos. Jesus que desceu para resgatar a ti e a mim. Amigos, pensem nos atributos de Yahweh que vimos antes. A sua autoexistência, a sua natureza eterna, a sua fidelidade, a sua natureza imutável, a sua confiabilidade, a sua soberania, a sua graça, a sua santidade, a sua independência. É aquele Deus que te ama tanto, que veio morrer para que pudesses ser resgatado, para que pudesses ter perdão. Eu comecei, por exemplo, a perguntar quem é Deus, pois temo que a maioria de nós, incluindo eu, tenha uma visão de Deus muito pequena. A minha esperança e a minha oração hoje é que saiamos da igreja com a nossa visão de Deus muito ampliada, maior, que conheçamos e creiamos no Deus único e verdadeiro, no Deus que não é fraco nem pequeno, no Deus que não pode ser domesticado, mas no Deus que é. E que os nossos corações, portanto, podiam-se clamar em voz alta: o nosso Deus no seu trono está. Vamos adorá-lo. O nosso Rei é incomparável. Vamos adorá-lo.